Senhor Jesus. Eu sei que muitas pessoas elas acham que a sociedade, que a educação, que é treinamentos, tantas outras coisas, comunidade terapêutica, que também é bênção, é essas coisas que vai mudar as pessoas. Não vai. O que vai mudar as pessoas é o Evangelho, o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego, depois o brasileiro, depois o paranaense, depois o morretiano, que aqui estamos nós, ou o morretense, e ele quer expandir esse evangelho através de mim, através de você. Poucas vezes eu falei sobre evangelismo, poucas vezes eu falei sobre esse ministério da reconciliação, talvez uma vez só eu falei na nossa igreja, mas hoje eu quero me atentar a te mostrar, à luz da palavra de Deus, que você foi chamado não para ser um cristão esquentador de banco. Fala para o seu irmão: irmão, você não foi chamado para ser um cristão esquentador de banco. Você sabe, irmão, a cada minuto tem pessoas, muitas pessoas, fala assim comigo, muitas pessoas estão indo a cada minuto para o inferno. O inferno não foi criado por Deus para condenar o homem. Diz a palavra do Senhor em Mateus 24 que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas o homem tomou a decisão de ir para lá também por não crer e não querer da árvore da vida. E você já sabe de toda a história. Mas aqui nós não estamos para falar de quem está errado, quem está certo, quem foi, quem não foi. Nós estamos aqui para falar que nós temos uma missão, que nós temos um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Talvez você não quer ter um título, você não quer liderar uma célula, mas não jogue fora o ministério que Deus te deu, que é levar as pessoas a se reconciliarem com o Senhor. Tanto Romanos 1,16 como 1 Coríntios 1,18 fala que a palavra do Senhor ela é loucura para nós, mas ela é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O que levou o casal a ter 18 anos de casado? O Evangelho, o poder de Deus. O que nos leva a ter essa caminhada cristã? O Evangelho, o poder de Deus. E nós precisamos entender que nós todos fazemos parte da reforma protestante. Nós somos frutos da manifestação de Martinho Lutero em 517. Você já sabe da história, no dia 31 de outubro, quando ele protestou, ele falou: não, o Evangelho, ele é poder de Deus e é pela graça mediante a fé, mas não é só um padre, não é só um papa, não é só um pastor que pode falar do Evangelho. Todos nós, 1 Pedro 2,9 diz, todos nós somos sacerdócio, raça eleita, nação santa, povo escolhido de Deus e propriedade exclusiva de Deus, tirada das trevas e colocada na maravilhosa luz. Quando nós entendemos isso, não fica sobrecarregado somente para o pastor. Não é o pastor que tem que chamar para a igreja. Não é o pastor que tem que orar por aquele casal. Não, é todos nós. Porque não é o pastor, é o Evangelho que pode mudar o homem de dentro para fora. E nós precisamos entender que nos foi dada não só essa missão, mas essa comissão. Amém? Olha só, não sei se ele vai... pode mudar aí, fazendo um favor? Mais um. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Marcos 16,15. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o que, irmãos? O Evangelho a toda criatura. Lá em 1 Timóteo 2,15 fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Vivemos em dias que as pessoas só se preocupam consigo mesmo. E nós temos que tomar o cuidado para não cair no mesmo erro. Existe uma missão, eu, você, podemos trabalhar fora, podemos ter casamento, podemos ter família, podemos ter filho, isso tudo é legítimo, é de Deus. Mas não podemos esquecer que nós não somos dessa terra, nós somos do alto. E nós estamos aqui numa missão. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Quem é o embaixador? É aquele que representa uma cidadania, é aquele que representa um país. Nós representamos o país celestial. Trabalhe, ganhe dinheiro, faça muitas coisas, mas nunca se esqueça da sua missão: pregar o Evangelho. Irmãos, isso não tem a ver com barganhar com Deus, estou em dívida com Deus, até porque nunca nenhum de nós poderíamos pagar o que Deus fez por nós. Mas o mínimo de uma pessoa que é grata é reproduzir aquilo que estão fazendo por ela. Você sabe,
Muitas pessoas falam: pastor, como que você se tornou pastor? Veio um anjo, te tocou, te falou, chegou uma profeta, eis que te digo. Não. Você sabe como que eu me tornei pastor? Eu fui para o encontro com Deus, as pessoas me serviram, me amaram, falaram que tinha jeito ainda para mim, eu contei minha história, e mesmo assim eles falaram: não, ainda tem jeito. Falei que não tinha mais casamento, falaram: não, Deus vai restaurar o seu casamento. E pessoas me serviram de uma forma tão poderosa, através do evangelho, foram ministros do Senhor, que eu falei: eu preciso no mínimo reproduzir o que fizeram por mim. E foi aonde brotou um chamado no meu coração, e hoje eu estou aqui sendo pastor por causa disso. Porque eu entendi que além e acima de um título, porque no céu eu não vou ser chamado de pastor Rafael, vai ser o Rafael, mas acima de um título eu tenho uma missão, um comissionamento, um ministério chamado da reconciliação. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e falar: não tinha nenhum dom, eu quero só ir para o culto. Não, eu fui chamado para levar a reconciliação para as pessoas. Que é o seguinte, irmãos, quem leva a Deus é Jesus, mas quem que leva as pessoas até Jesus somos nós, através do evangelho. Se você olhar os discípulos lá na porta da Formosa, quando eles curam o coxo, a Bíblia fala que João e Pedro chegaram e falaram: olha para nós. Está lá o texto. E aí ele olha e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Vai, levanta e anda. Primeiro ele não falou: olha para Jesus, olha para nós. Antes da pessoa conhecer Jesus, ela conhece a nós. E é nós que temos que apresentar Jesus. E Jesus leva essas pessoas até o Pai, até Deus. E é importante você saber. Você não precisa fazer muitas coisas na igreja, mas não deixe de ser uma pessoa que exerce o ministério da reconciliação. Seu trabalho lá fora é só um ofício, a sua vocação é ministério da reconciliação. Se eu sou médico, é um ofício. Se eu sou pedreiro, é um ofício. Se eu sou mestre de obra, é um ofício. Se eu sou técnico de panificação, é um ofício. Mas a minha vocação é: eu preciso pregar o evangelho, o poder de Deus, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá, em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Esse texto ele é muito poderoso. Há 12 anos atrás ele falou comigo, lendo a palavra do Senhor, como você provavelmente lê a palavra do Senhor todos os dias, porque você é cristão, você se alimenta da palavra. E lendo esse texto, falei: vou ler Provérbios, um capítulo por dia, vai dar o mês inteiro, vai ler o livro inteiro. E eu me deparei com esse texto aqui. Eu tinha muitas obsessões, obstinações, desejos, sonhos. E quando eu me deparei com esse texto, algo mudou dentro de mim. Eu na época ainda trabalhava na New Holland, que é uma boa empresa lá em Curitiba. Acho que depois da Volvo e Renault é a melhor das multinacionais. E eu trabalhava lá, e lendo na hora do almoço esse texto, algo mudou dentro de mim. Porque eu queria estudar, fazer tantas outras faculdades. Mas apesar de querer, eu não gostava de estudar. E lendo a palavra, o Senhor ministrou algo poderoso ao meu coração, que está nesse texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Amém? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Para o mundo, sábio é aquele que faz muitas faculdades, estuda demais, trabalha demais, ganha muito dinheiro. Esse é sábio para o mundo. Não importa se ele vai perder família, não importa se ele vai perder casamento, não importa se ele vai ficar um mês fora trabalhando na serra ou em outra cidade de caminhoneiro. Esse é sábio, porque ele cuida da família. Mas segundo a ótica de Deus, sábio é aquele que ganha almas para o Senhor. Tudo que nós ganhamos nessa terra, um dia diz a Bíblia que a traça e a ferrugem vai destruir, e o que a traça e a ferrugem não destruir, o ladrão vai vir e vai roubar. Mas o que nós ganharmos para o Senhor, que são vidas, que são almas, essa percorrerá eternidade afora. Como eu te falei, eu tenho 4 filhos, eu desejo deixar uma casa para cada filho, eu desejo ser a porta para o casamento deles, eu desejo abençoar muito a vida deles. Mas eu nunca posso me esquecer que sabedoria é aquele que ganha almas para o Senhor Jesus. E nós precisamos entender que nos foi dado uma missão, um comissionamento, um chamado. Jesus não falou se quiser, quando puder, quando quiser. Ele falou ide. Quando fala ide, vai. É uma ordem que ele deu. Então você que gosta de lei, porque tem gente que você fala muita lei, ele fica bravo. Você fala da graça, ele fica mais bravo ainda, que ele fala que você tinha que falar que ele tem que se lascar mesmo. Então, para você que gosta de lei, eu vou te falar. Deus te deu uma ordem, ide.
pregai o evangelho para toda criatura. Foi um comissionamento, foi uma convocação. Quem já se alistou, quem já fez parte do exército sabe, a partir do momento que te convocou, você não tem mais escolha de não ir. Os caras vão na casa, eles pegam dentro da casa. E além de pegar dentro da casa, fica preso lá dentro. Não bastasse, fica preso lá dentro. Agora você acha que o exército de Deus tem menos rigor? Jamais. Só que nós não devemos olhar com ótica de peso, eu tenho. Não, é um privilégio, irmãos. Quem era você, quem era eu? Talvez aqui ex-adúlteros, ex-assassinos, ex-ladrão, ex-pedófilo, ex um monte de coisa eu poderia falar, ex-prostituto, ex-drogado, e ainda assim Deus te lavou com o sangue do Cordeiro, te comprou, te lavou, te resgatou, te restaurou e falou, você foi chamado das trevas para vir para a maravilhosa luz. Deus nos tirou da trevolândia, nos colocou na luzilândia, para que nós possamos pregar o evangelho para as pessoas. Irmão, independente de quem ganhou política, nós vamos continuar com a mesma missão, pregar o evangelho, o poder de Deus. Essa tem que ser a minha preocupação, a sua preocupação. Não é só no dia do encontro. Eu agora parei com óleo, mas eu trabalhava com óleo. Lá em Paranaguá, quantas pessoas eu falei de Jesus, eu orei, eu mandei lá convidei e indiquei para ir para a igreja do pastor Leandro. Quando trabalhava de Uber em Curitiba, dentro do carro, orava pelas pessoas, as pessoas choravam. Você fala, pastor, mas você é pastor, mas lá eu não era. Mas eu tinha essa mesma missão, esse mesmo comissionamento, de levar o ministério da reconciliação à frente. Porque a Bíblia diz, como conhecerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Servir a Deus no culto, servir a Deus no encontro é fácil. O desafio é ser um missionário amanhã no trabalho, na escola, na faculdade. E é isso que nós precisamos entender. É gostoso vir aqui como igreja, adorar, glorificar, pular, orar em línguas. Eu amo isso e não me vejo fora disso. Mas eu não posso esquecer que amanhã no meu trabalho eu tenho uma missão, pregar o evangelho, o poder de Deus. Tem muitas pessoas com o casamento destruído, desacreditadas, desesperançadas. Tem muitas pessoas em depressão, tem muitas pessoas querendo se matar. E nós precisamos falar uma boa notícia para elas, que ainda tem jeito, que ainda tem solução, que Deus quer fazer algo na vida dela. Ah, mas eu não vejo mais saída. Mas Jesus é a saída, Ele é a solução. Esses dias eu fui num lugar lá comer carne, quase apanhei, o Renan estava comigo, nem sei, acho que ele está lá fora, ele estava comigo. E o cara trouxe cordeiro, eu falei, eita glória, eu gosto de cordeiro, que cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cara vai tomar naquele lugar, já me xingou e tal, e aleluia. Pelo menos ele não vai poder chegar diante de Deus e falar, nunca me falaram do cordeiro, porque eu falei. Você está entendendo? Vai abastecer o carro lá, enche o tanque com 10ão aí. Mas tem um outro combustível que eu queria te falar, chamado Espírito Santo de Deus. Irmão, nós não podemos ficar calados, nós temos que falar. Que nos foi dada essa comissão. Amém? Se você quer ser o verdadeiro sábio, ganhe almas para o Senhor. Nós somos fecundos, frutíferos e multiplicadores. Amém? Aí você fala, pastor, mas eu sou vergonhoso, eu sou tímido, eu não sei falar, eu só sei dar risada, que nem a Jamile. Até com risada você pode falar de Jesus, que Jesus era um homem sorridente. Porque se Jesus não fosse sorridente, como que as crianças iam gostar de Jesus? Já viu criança gostar de pessoa carrancuda? Que fica toda hora olhando torto, se mexendo no meu quarto, você vai... Não, criança não gosta de pessoas assim. Tem pessoa que não briga, mas só com o olhar ela fala. Vai pra lá. Está entendendo? E por que as crianças amavam Jesus? Porque com certeza ele era alguém cheio do óleo da alegria. Que o próprio Hebreus fala. Então veja, há várias maneiras, mas talvez você fala, pastor, mas eu até queria falar com vocês, o Emanuel fala tão bonito, o fulano fala tão bonito, o César é acelerado e tudo, ele não sei o quê, quase enfia Jesus na marra da goela, não sei o quê. Eu queria ser igual, você não precisa ser igual, você precisa ser você. E nessa noite eu quero falar para você, pregue o evangelho segundo o seu perfil e temperamento. E eu quero falar sobre algumas faces de um ganhador de alma. Essa igreja, ela vai explodir, vai expandir, não é eu ganhando um monte de pessoas, é todos nós sendo ministros. Talvez você pense, eu queria falar lá em cima bonito, eu queria colocar uma caixa lá na praça e falar, e eis que te digo e tal, pregar que nem minha mãe, se não vem pelo amor, vem pela dor, está na Bíblia, nunca achei, li a Bíblia inteira, reli, nunca achei.
ela usou a frase de Santo Agostinho, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas contaram para ela que estava na Bíblia, ela nunca procurou e ela falou que estava mesmo. E não está. Aí, ela me pregava dessa forma e não sei o que e tal. E aí eu falo, nossa, eu queria ser pregador assim. Mas não, tem pessoas que ela vai pregar da forma retraída dela, tem pessoa que já é mais ousada, e é sobre isso que eu quero falar. Pessoas que tiveram perfis e temperamentos diferentes à luz da palavra de Deus, mas que não deixaram de pregar o evangelho, poder de Deus. Amém? Declara, profetiza na vida do seu irmão, fala, irmão, você é pregador do evangelho, poder de Deus. Então, eu quero falar sobre isso com você em nome de Jesus. Pregar, para que você pregue o evangelho segundo o seu perfil e temperamento. Amém? Eu quero falar aqui com você alguns métodos. Você que é uma pessoa metódica, tem que ser tudo por ponto, certinho. Então, eu quero falar alguns métodos para você. Amém? E o primeiro método de evangelismo, perfil, temperamento, personalidade, é o método que eu vou chamar o método confrontador de Pedro. Pedro era um cara fantástico. Lá em Atos capítulo 2, do 36 ao 38, aleluia. Mas me ajuda, irmão, eu estou entusiasmado, você tem que estar comigo. Glória a Deus, aleluia, ai, 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 cata a cadeira, ergue, belisca, irmão, fala, acorda tu que dorme. Me ajuda, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Ô glória. Pode passar mais um, Atos 2, 36 ao 38. Todos esses métodos, todos esses perfis e temperamentos estão à luz da palavra de Deus, e eu preparei eles porque eu creio que, assim como eu, você também se encaixou em pelo menos um deles. Amém? Talvez você fale, o pastor é cheio de dom, cheio de talento. Irmão, eu sempre falo para as pessoas, se existisse 0 talento era eu, mas como a Bíblia fala que no mínimo 1 eu tenho, então eu acredito nisso, eu creio, eu tenho. Mas eu vou te falar, às vezes nós queremos ser iguais às pessoas, você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser você. Se Deus queria que você fosse igual a outro, você não seria você, seria o outro. Nem irmão gêmeo é idêntico, tá lá os dois, né, que são repetidos, mas não são idênticos. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade, talvez um mais retraído, o outro mais, né, tem as outras irmãzinhas ali, glória a Deus, e que cheguem mais gêmeos na nossa igreja, e aleluia. Então, é importante você entender que nós não fomos chamados para ser o outro, nós fomos chamados para ser nós. Como eu sempre falo para os irmãos, eu tinha vergonha de falar presente na sala de aula, eu tinha vergonha de falar na frente, mas o dia que eu entendi que pelo menos esse ministério, se eu nunca quisesse ser pastor, se eu nunca quisesse ser um profetão, nunca quisesse ser um líder, pelo menos eu nunca ia poder chegar diante de Jesus e falar, eu não tinha um ministério, porque eu tinha o ministério da reconciliação. E talvez você se encaixe nesse método confrontador ou confrontativo de Pedro. Olha só Atos, que diz a palavra do Senhor, 2, 36 ao 38. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Não muda ainda. Quem é Pedro, irmão? Pedro é aquele que não fica calado. Está lá na sala, está vendo 2 meninas se beijar. Ei, isso aí não é de Deus, não agrada a Deus. Deixa eu orar por você. Deus tem algo melhor. Não é homofobia, não é nada dessas coisas, é você orar pelo melhor. Está lá na sala, está vendo o cara ficar xingando o outro lá, desrespeitando. Falei, isso não procede de Deus, Deus tem algo melhor para você. Está lá na sala, está vendo a professora falar que o homem veio do macaco. Fala, professor, não concordo. Se o macaco evoluiu, todos os outros tinham que evoluir. A cobra ia estar andando, correndo, o outro passarinho ia estar andando e não só voando. Então, se o macaco evoluiu, todas as outras coisas tinham que evoluir. Não concordo, não está na Bíblia, protesto. Mas nós vivemos em dias que as pessoas começaram a falar, opa, vou me escorregando, vou me esconder para ninguém fale que eu sou cristão. Não, irmão, posiciona e fala, ei, não aceito, não concordo. Está lá, as pessoas querem viver uma vida promíscua, quer fazer amor com uma pessoa, mas o coração é da outra, sabe aquela música só contrariar lá?
estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração para sempre seu. Que mané isso, nada, se é do outro e ora pelo outro. Você quer bênção no casamento, mas você não quer viver o casamento? Casa, viva a bênção. Tem gente que é dessa forma. Esse não é o meu caso, aleluia. Já vou falar qual que é o meu. Amém? Porque nós precisamos ser posicionados, irmãos. Mas talvez fale, não, pastor, eu não consigo. Eu não sei ser dessa forma. Eu também não sei, amém? Eu estou aqui para te ensinar, te dar uma aula dos métodos, amém? Mas também não é o meu tipo, fique em paz, juntos estamos mais fortes. Eu quero te falar de um segundo método. É o método intelectual de Paulo. Paulo foi um cara fantástico. Só que é muito texto, Atos 17, do 23 ao 34, que eu não vou ler todos eles, só vou ler o 24, amém? Diz assim: porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. 23, né? 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse aqui é um outro estilo. A pessoa é mais intelectual. Nós tínhamos um pastor no nosso meio, não está mais. Ele era pastor, mas ele dava aula de física. E ele era um pastor que, quando ele ia dar aula de física, nas derivadas integrais, né, a terceira lei da termodinâmica, vai explicar que o universo caminha para a desordem. Então ele pregava o evangelho e falava, se o universo há milhares de anos caminha desordem, como que ainda nós estamos em ordem? Existe alguém que sustenta o universo. Ele já usava o texto da Bíblia e já pregava o evangelho. Porque ele já tinha um método mais intelectual. Ele era que nem o mineiro, ele ia comendo pelas beiradas, um mingauzinho e tal. Quando dava oportunidade, que foi o que Paulo fez. Os homens de Atenas, eles cultuavam a muitos milhares de deuses. Alguns falam que é mais de 17 milhões de deuses. E ele está lá, como quem não quer nada, com as mãos no bolso, andando por ali. O que eu vou falar? De repente, uma oportunidade, ele olha lá, um Deus desconhecido, como é isso? E ele vai perguntar para os caras, ele fala, eu sei que vocês são bons religiosos, eu sei que vocês gostam da religião, vocês temem a Deus, eu vi aqui que tem muitos deuses, eu vi um bem legal ali, mas não tem nome, né? E eles falam, não, aquele ali, se nós esquecemos o Deus, porque eles tinham o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus, né, do plantio, da colheita, da fertilidade. E aí, se eles tivessem esquecido de algum Deus, eles colocaram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo falou, então eu vi um Deus ali que é um Deus desconhecido, não tem nome, não, porque se nós esquecemos de algum, é Ele. Ele falou, pois é esse Deus que eu vim falar para vocês, que não foi feito por mãos humanas o templo, mas ele foi feito por mão do próprio Deus. É uma pessoa mais intelectual, ela consegue falar, ela consegue argumentar, ela consegue dialogar. Você vai conversar com ela e você fala, cara, eu sou muito ignorante, essa pessoa é muito inteligente. Então tem pessoas assim que são mais intelectuais. Elas ganham no argumento, elas provam para a pessoa que a pessoa está errada e que ela precisa de um remédio chamado Jesus Cristo. Amém? Mas talvez você não tenha um método confrontador de Pedro, mas não é um Pedro vazio do Espírito que arranca a orelha dos outros, mas é um Pedro cheio do Espírito que fala se arrependa, amém? Que tem irmão que fala, sou Pedrão, mas é um Pedrão que vive dando facada na orelha dos outros. Não é esse Pedrão aí. É o Pedrão cheio do Espírito aqui, amém? Aí, talvez você não é confrontador como Pedro, talvez você não é intelectual como Paulo. Eu quero falar um terceiro método, personalidade. Aleluia. É o método evangelístico do cego de nascença. Esse é o método que eu sempre me encaixei. Aleluia. E aí, João capítulo 9, versículo 25. Então, o método evangelístico do cego de nascença. Diz assim, João 9, 25. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Esse sempre foi o meu método. Eu quando converti, eu tinha uma vida muito ruim, muito arruinada, promíscua, vícios de bebida e tantas outras coisas que os irmãos sabem. E quando eu voltei do encontro, voltei sedento. E as pessoas falavam, Rafael, vamos lá no bar lá. E no começo, às vezes, eu até acabava indo. Traz uma
loirinha gelada aqui pro Rafael. Na época era Skol, não sei se existe essa cerveja ainda, e também não me interessa, né? Mas na época lá era uma que estava em alta. E falava, traz uma para ele. Deu, não quero. Não, traz para ele. Porque os caras são insistentes. E eu falo, não quero. Agora estou bebendo refri. Não, traz aí, você não é homem. Eu, não quero. Ele, agora quer dar uma de crentinha. Os pastores lá da tua igreja fizeram uma lavagem cerebral em você. Não fizeram, nem falaram, nem sei o que é, como bebida, se pode ou não pode. Até quero perguntar para eles depois, mas nem sei se pode ou não pode. Só sei de uma coisa, eu não tenho mais vontade de beber isso aí. Eu era cego, agora vejo. Eu era viciado, agora não sou mais. E sempre fui falando assim. Chegava na família, o cara que estava com o casamento destruído, agora restaurado. Não sei o que aconteceu. Só sei que eu estava separado, agora minha esposa decidiu me dar mais uma chance. Aleluia. Pega um cigarro aí, na época eles falavam um careto, não sei como que chama aqui. Pega um careto aí. Eu falei, não, eu não fumo mais. Capaz que não fuma, cara. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Filava até cigarro de mim quando faltava. Eu, não, mas agora não fumo mais. Você está zoando com a minha cara. Eu falei, não fumo mais, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que eu fumava, agora não fumo mais. E esse foi o método evangelístico meu, com o meu testemunho. Mas o que você fez para parar? Eu não sei, me chamaram para um tal de encontro com Deus lá. Vai na sexta, volta no domingo. Eu sei que eu fui e voltei desse jeito. E aí as pessoas iam e voltavam melhor ainda do que eu. Aleluia. Tinha vezes que eu ficava até bravo. Falei, essa pessoa foi mais transformada do que eu. Esse era o meu método. Um método que não precisava da Bíblia, mas precisava de falar. Eu era cego, agora vejo. Eu bebia, agora não bebo mais. Eu fazia devido às coisas, agora não faço mais. Não sei o que aconteceu. Só perdi a vontade de fazer. Nem tenho tempo para essas coisas mais. Você entende? Então talvez você não tenha um método intelectual, não tenha o confrontador de Pedro, mas você tem esse método. Quem ele era, eu não sei. Só sei que eu era cego, agora vejo. Quem ele era, eu não sei. Só sei que eu era depressivo, agora não sou mais. Quem ele era, eu não sei. Só sei que eu vivia na bagunça, agora não vivo mais. Quem ele era, eu não sei. Só sei que eu era alcoólatra, agora eu não sou mais. Quem ele era, eu não sei. Só sei que antes eu só queria a morte, agora eu só quero a vida. É isso que o cego fez. E nós precisamos entender que não precisa de muito, porque o evangelho ele não é dificultoso, ele é simples. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Eu falo, irmãos, hoje eu sou realizado. Mais de 80% da minha família, que morava lá para parte da minha mãe na Fazenda Rio Grande, eu tive o privilégio. Os que não foram para o encontro foram para um culto, que não foi para o culto foi para uma célula. Mas assim, mais de 80% eu consegui a graça por esse testemunho. Quem ele era eu não sei, só sei que eu era cego, agora vejo, de levá-los. Alguns não estão firmes mais, mas eles ouviram sobre o evangelho. Tudo por causa do quê? Não foi por ser confrontador, não foi por ser intelectual, porque eu odiava estudar, mas foi por um testemunho. Quem ele era eu não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Amém? Aleluia. Vai anotando aí os pontos aí, você vai ter que se encaixar em nome de Jesus num deles, amém? Aleluia, irmãos. Quarto, é o método do compartilhamento da fé do gadareno. Aqui nós não vamos ler porque são 20 versículos. É Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Só queria ler o versículo 19, que é para estar destacado ali. Pode passar mais um. Isso. 19, que fala a respeito do chamado desse homem que era um endemoniado gadareno, amém? Olha só, Jesus porém, 5,19, Jesus porém não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Irmão, esse aqui é um método que a maioria dos cristãos tem, porque o cara era um cara endemoniado. Eu sempre brinco com as pessoas, é outro método que eu tinha. Não era o demônio que estava em mim, eu que estava no demônio, porque eu fazia cada coisa que era impossível. Acho que até o demônio deu glória a Deus quando eu me converti. E eu falo para os irmãos, no que eu me converti, eu já queria me tornar um pastor. Agora eu quero andar com os pastores, quero ser pastor. E o pastor falou para mim, igual Jesus falou para esse gadareno, calma, primeiro vai ser um bom testemunho lá na sua casa. Porque é o que aconteceu com esse gadareno. Se você olhar os 20 versículos, Jesus passou toda a tempestade, que você sabe da história, o diabo, uma potestade do ar, trouxe uma tempestade para ver se o barco afundava e Jesus não chegava do outro lado da margem.
porque Jesus tinha um propósito, que era chegar do outro lado da margem e libertar esse gadareno. E a Bíblia fala que ele chegou lá do outro lado da margem, libertou o gadareno, e esse gadareno ninguém mais suportava ele. Nem comunidade terapêutica, nem visita de pastor, nem visita de anjo da guarda, nem visita de líder de célula, ninguém mais resolvia a vida dele. Nem os pais resolviam a ponto de aprisionar ele com algemas, e até as algemas ele arrebentava e batia nele mesmo. De tão deplorável que estava o estado dele. Mas o que aconteceu? Quando ele foi liberto, ele ficou tão tocado pelo poder de Deus que ele falou: quero te seguir, Jesus. E Jesus falou assim: sabe como que você vai me seguir? Contando o teu testemunho de libertação para os da sua casa. E se continuar lendo o texto, ele ganhou boa parte de Gadara ali, e principalmente os da família dele, com o testemunho de libertação que ele teve. A maioria de nós aqui, talvez não tínhamos legiões, mas um tinha um vício, talvez de cigarro, outro de bebida, outro de drogas, foi liberto e foi um dos testemunhos que tem marcado a família. Que a pessoa fala: meu Deus, ninguém mais dava jeito desse fulano, agora ele está liberto, eu quero conhecer esse Jesus. Que às vezes eu falo para os jovens, eles falam: você está estudando? Não, porque eu vou ser pastor. Eles pensam que ser pastor é nunca mais estudar na vida. Pelo contrário, sabe nada, inocente. Só vai estudar para o resto da vida, de dia, de tarde, de noite, não tem escolha. Se trabalhou até tarde, tem que fazer igual eu fazia uma época. Tomava um energético, uma cafeína e ficava lendo livro e Bíblia de pé e andando pela casa. Porque não tem escolha de não ler. É mais forte do que a própria medicina. E eu sempre falo para os jovens, não, que eu vou ser pastor. Porque na cabeça deles, eles pensam: não, esse aqui não tem nada para fazer, ele vai se tornar um pastor. Claro que não. Deus nem chama desocupado, Deus só chama os ocupados. E aí eu sempre falo para ele: até que um dia você seja pastor de tempo integral, vai ser testemunho na sua casa, vai ser testemunho no seu trabalho, vai ser testemunho lá na sua escola, vai ser testemunho lá na sua família. É isso que nós precisamos ter. Porque olha que poderoso, você vai para o encontro com Deus. Essa semana passada, sexta-feira de manhã, estava lá fazendo TikTok de funk, dançando boquinha da garrafa, fumando narguilha e tantas outras coisas. De repente, no domingo, na segunda, a meninada: bora fumar aquele narguilha? Não fumo mais. Bora lá beijar 10 piazadas, ver quem beija mais? Não faço mais essas coisas. Não achei minha boca no lixo. Você fala: ué? Não, eu fui liberto. Você está entendendo? Não precisa saber muito da Bíblia, só precisa dar um testemunho de libertação. Porque aconteceu com o gadareno. O cara provavelmente chegou lá na casa dele, todo machucado, que a Bíblia diz que ele batia em si mesmo. Falou: o que você está fazendo aqui? Alguns talvez ficaram até assustados. Que ele era aquele cara tão lunático que tudo tacava na cabeça dos outros. Falou alguma coisa, já quebra copo, quebra prato. Ele era esse cara. De repente ele chega calmo, até os familiares estranham. Não, pode ficar tranquilo. Eu fui liberto, Jesus me libertou. Mas quem é esse Jesus? Eu não sei, ele já foi embora, mas ele falou para mim falar do nome dele. Se você invocar o nome dele, você será salvo. Se você invocar o nome dele, você será liberto. É poderoso, porque um simples testemunho pode mudar a vida de uma pessoa. Amém? Todos nós aqui tivemos experiência de libertação em alguma área da nossa vida. E é essa área que Deus fala: vai falar para os seus. Não é dormindo num prédio de igreja e orando de dia e de noite que vai fazer diferença. Jesus tinha o ministério da intercessão. De noite ele orava, mas de dia ele saía para os vales libertar os enfermos, libertar os cativos, curar as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Amém? Antes de ter um ministério de ser pregador, nós temos que ser um ministério da reconciliação. Aleluia. Glória a Deus. E um quinto método interpessoal de Mateus. Lucas 5, do 27 ao 29. Esse dá para ler que é menor. Método interpessoal de Mateus. O que é, pastor, ser uma pessoa interpessoal? É uma pessoa que tem relacionamento com duas ou mais pessoas. Amém? Não só vê o nome lá, o que significa isso? É uma pessoa que se relaciona com duas ou mais pessoas. Mateus, você sabe da história, ele era um coletador do quê? De impostos. Ele era um cara que tinha recurso financeiro, era um cara envolvido com pessoas forte, da grana, só que ele teve uma experiência com Jesus, e ele não sabia muito da palavra do Senhor, mas o que ele fez? Ele fez uma reunião na casa dele, e ele apresentou Jesus para os amigos dele. E olha só que forte o texto,
E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, que é o Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Irmão, Levi, Mateus, era um cara que ele não perdia oportunidade. Tinha hora de orar ali, ele queria orar. Minha esposa sabe, teve uma época que ela até me freava, com meu pai, era uma pessoa bem gente boa. E aí eu almoçar na casa do meu pai, eu falo: nossa, hoje meu pai, na minha oração, eu tinha um desejo de, na minha oração, o Espírito Santo pegar ele na curva. Aí eu sempre esperava a oportunidade: eu vou orar pelo almoço hoje. E aí, orar pelo almoço, eu já começava a fazer aquela oração de quase 5 minutos. Quase minha esposa aceitava Jesus de novo, junto comigo. Porque eu tinha essa expectativa de, não, essa oração é a única oração que eu vou ter de oportunidade. Mas o Espírito Santo vai tocar o coração do meu pai. Levi foi dessa forma, ele falou: só tem uma reunião para fazer. Seja o café da manhã, seja o almoço. Veja, igrejar está na Bíblia faz tempo, irmão. Não foi eu que inventei, está escrito. Ele falou: não, nós vamos igrejar, nós vamos fazer uma grande comunhão, um jantar, um almoço, e nós vamos apresentar Jesus. Como que ele apresentou Jesus? Com um testemunho de mudança de vida. De repente o cara não queria mais fazer cachorro, não queria mais fazer as coisas erradas. O cara falou: que estranho. Não, eu não sei o que está acontecendo comigo. Vou fazer uma reunião hoje lá em casa. Eu queria que vocês fossem, eu vou pagar tudo, não preciso pagar nada. Só vai na reunião. E eles foram, e a Bíblia diz que Jesus foi apresentado para eles. Você tem que entender que esse método ele é muito poderoso, irmão. Não perca a oportunidade de orar. Um dia eu fui na casa de um colega meu, e esse colega meu, a família deles era espírita. Ele falou: Rafael, mas você vai querer ir lá? O povo tudo meio espírita. Eu falei: eu também. Eles é meio, eu sou inteiro. Sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Aleluia. Eu sou também. Aí cheguei lá na casa lá. Ei, quer que o Rafael faça uma prece aqui? Você pode fazer uma prece, Rafael? Eu falei: claro que posso. E comecei a orar. Para mim, independente, se chama de prece, se chama de reza, se chama de qualquer outra coisa. É o mesmo nome que eu vou invocar, é a mesma oração que eu vou fazer. E fiz uma oração, e os irmãos, e não eram irmãos ainda, e as pessoas quebrantaram, o Espírito Santo tocou o coração dela. Depois eu tive a graça de 3 delas, estavam em 10 mais ou menos, 3 levar para um encontro com Deus, porque aquele dia o Espírito Santo tocou. Às vezes você pensa que nós só oramos porque nós somos crentes. Claro que não, irmão. Existe todo um plano de fundo da parte de Deus. Você orar por um café da manhã com a sua família. Está lá a família tendo discórdia. Deixa eu orar pelo café hoje, abençoar. Senhor, quebra todo o espírito de divisão na minha casa. Eu declaro paz na minha casa. Declaro harmonia. Com certeza tua mãe vai falar: o quê? O meu porcelana está fazendo essa oração. Meu alecrim. Aleluia. Porque eu falo por mim, irmãos. O meu pai era um cara que eu usava droga com ele. Eu bebia com ele, fumava com ele, vivia no boteco com ele. De repente o Rafael parou de fazer tudo isso. Eu falei: não é verdade. Quando foi ver, eu já contei a história para os irmãos. Ele foi aceitar Jesus na minha cela. Eu falei: caraca. E eu orava e não estava nem aí se ele estava me olhando. E ele me olhando assim, eu orando por ele. Porque eu entendi esse princípio aqui. Não precisa de muita coisa, só precisa de uma oportunidade de fazer oração. A partir do momento que você abriu a boca, que você liberou a palavra, irmão, o poder de Deus desce. Não importa, se chama de reza, se chama de prece, do que for. O que importa é as palavras de vida que vão sair da sua boca. Irmão, não perca a oportunidade. Não seja aquele cristão que quando vai reunir para almoçar, se esconde no quarto para ninguém te chamar para orar. Seja aquele que se oferece: deixa eu orar por nós hoje aqui. Deixa eu fazer uma oração por nós aqui. Se é tudo católico, deixa eu rezar hoje por nós aqui. Irmão, eu tenho certeza que a hora que você abrir a boca, o Espírito Santo vai descer, vai quebrantar os corações. Você fala: meu Deus, aonde que aconteceu isso? Eu não sei, fui no encontro, depois fui numa cela, fui num culto lá, o negócio foi acontecendo. Depois entrei num curso lá, não lembro o nome direito, acho que é CME. E você vai falando. Você só precisa de uma simples oportunidade. Tem pessoa que faz de tudo. Não, tem que estar lá no encontro. Não, o encontro pode ser no teu quarto, pode ser na tua sala, pode ser na tua casa, pode ser na tua mesa. Mas não perca a oportunidade de orar e liberar poder, irmão. Levi fez isso, irmão. Marca um café, marca um jantar, conta o teu testemunho, fala do que Deus tem feito na sua vida. Acredita em mim, irmão. Você já foi como eu. Nós colocávamos uma máscara de felicidade, de tá tudo bem, saía para a rua e mas sabia que não estava tudo bem. As pessoas lá fora estão da mesma forma.
Irmão, pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem Jesus, ela é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Mas você não, você tem Jesus. Você tem tudo que você precisava. E você precisa apresentar esse Jesus para as pessoas. Amém? Aleluia! Vamos para o penúltimo aqui, glória a Deus. É o método do convite da mulher samaritana. Aleluia! João capítulo 4, versículo 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você sabe quem era a mulher samaritana? A mulher samaritana era a Gretchen no deserto, Rita Cadillac, todas essas outras que você já deve ter ouvido falar o nome. A mulher, ela estava com o cesto, não parava com homem nenhum. A Bíblia não fala se casou com ela, morria, o que acontecia. Só conta que ela já estava no cesto, e o cesto não era nem marido dela. Será que tinha um testemunho bom essa mulher? Terrível testemunho dela. Mas ela teve uma experiência tão genuína com Jesus, que ela voltou para todo mundo. Eu fico imaginando, mano, não sei se você já viajou nesse texto. A mulher está lá voltando, pensa em alguma famosa, ou algum famoso aqui da cidade mesmo. Tem um currículo bom, com piazada, meninada, só pensar nessa. Quando ela vai chegando, o que o povo já fala? Chegou a Maria Breteira, ou tantos outros nomes que poderia dar. E aí a pessoa já pensa mal. Eu fico imaginando essa mulher chegando na cidade, mulher que tinha destruído o casamento, que já tinha ficado com outros homens casados, tantas outras coisas acontecendo, destruído talvez casamentos, ela chegando, falei, essa mulher, ela nem quis saber, ela não preocupou com a aparência dela, porque quem nasceu de novo, ele morreu para a velha vida. Dependendo do que eu falar, ó, tem um homem que contou toda a minha vida. Aí os caras pensaram, meu Deus, contou toda a vida dela, que não é pouca coisa, esse cara é o cara. E a Bíblia fala que ela convidou eles, e eles foram até lá para ouvir. Irmão, quando nós convertemos, o que as pessoas falam? Agora vem querer dar uma de crentinho. Agora virou fanático. Fez tudo o que fez, agora quer dar uma de crentinho. Você não quer dar uma de crentinho, você é um cristão relevante. Você não quer dar uma de santinho, você foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Você não quer ser, você é. Quer acredite ou não, eis que você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e tudo você fez novo. Talvez falaram para ela, você não era aquela mulher? Eu era, não sou mais. Deus restaurou, Deus mudou a minha sorte. Você quer ir lá para Ele restaurar a sua também? E o testemunho dessa mulher foi tão forte, que o povo acreditou e foi. Ouvir de Jesus e converteram também. Então, talvez você tinha esse testemunho ruim, errado, fez tantas coisas erradas, mas ainda assim, dá para você usar o que Deus fez na sua vida hoje e ganhar pessoas para Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E sétimo e último, eu coloquei 7, que 7 é o número perfeito, amém? Aleluia. E se eu falasse o número, você ia ficar abrindo a boca de sono no segundo. Então, eu não falei, mas era 7, que 7 é o número perfeito. Sétimo e último é o método de serviço de Dorcas. Dorcas, Atos 9, do 36 ao 42, fala que era uma mulher que ela servia a mesa. Então ela costurava, ela fazia roupa e ela servia a sociedade, se olhar o texto de Atos lá, servia a sociedade no nome de Jesus. E como não bastasse, depois essa mulher acaba falecendo, oram por ela, ela ressuscita e ainda o negócio fica mais poderoso do que já estava. Mas era uma mulher que ela era muito serva. Você sabe, o mundo lá fora, eles não estão acostumados com pessoas que servem. Estão acostumados com pessoas que querem ser servidas, sim ou não? Quando aparece você que não está preocupado com o que ela tem, mas com o que ela é e pode se tornar, você começa a servir essa pessoa, traz um grande impacto. Mas nunca se lembre, eu estou servindo no nome de Jesus. Então, esses métodos, irmãos, como eu te falei, penso numa mulher que era simples, Dorcas, Tabita. Era uma mulher que ela era muito simples, ela era costureira. Mas ela servia as pessoas no nome poderoso de Jesus. E a Bíblia fala que muitos se achegavam, se tornavam cristãos com o serviço dessa mulher. Amém? E eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual desses 7 métodos, quais personalidades você tem. Talvez você só tenha uma, talvez você tenha 2, 5, as 7.
Talvez você tenha o método confrontador de Pedro, o intelectual de Paulo, ou do cego de nascença, ou do gadareno, ou do Levi, ou da samaritana, ou de Dorcas. O que eu sei é o seguinte: uma das personalidades você tem. E se você usar essa personalidade, está aí a semana que vem o encontro com Deus. Irmão, vai faltar vaga, vai faltar lugar. Nós vamos ter que falar, não dá para levar, vai ter que ficar para o ano que vem. Porque eu creio, irmãos.